Olá, boa noite, paz e bem. Boa noite, amigos. Vamos aguardar um pouco aqui a nossa audiência. Daqui a pouco nós vamos convidar o nosso convidado, daqui a pouquinho vamos chamá-lo. Vou fazer uma introdução apresentando o que é o nosso projeto. Aguarda. O nosso projeto, né, das Amigas de Dulce. Para quem não me conhece e está chegando aqui nessa live hoje, comemorativa de 1 ano do Conectadas com Dulce. Iniciamos esse trabalho de voluntariado no dia 26 de outubro de 2023. Então, completamos 1 aninho do Conectadas com Dulce. Até aqui, Deus nos ajudou. O Amigas de Dulce é uma rede de voluntariado, né? Atualmente somos 130 voluntárias que participam de ações de articulação junto às obras sociais de Irmã Dulce, com o propósito de seguir o legado de Santa Dulce dos Pobres, amar e servir, e ajudar a manutenção da obra, né? Participamos de ações, a mais recente foi um show de Luiz Caldas, um show beneficente em prol das obras sociais de Irmã Dulce, com o objetivo de ter o espaço, de ter o atendimento específico para os casos de endometriose. Aconteceu no dia 10 de outubro na Pupileira e as Amigas de Dulce fizeram esse trabalho muito exitoso em vender as mesas, os lugares, né, os ingressos, para a construção desse trabalho e desse objetivo de arrecadar os recursos para esse tratamento da endometriose. Quero cumprimentar aqui a Flor Bela Lima, seja muito bem-vinda. Dias Silva, muito obrigada, paz e bem. Aqui a live do primeiro aninho do Conectadas com Dulce, tá? E nós estamos no 13º episódio. Não é coincidência, é providência de Deus. O número 13 é um número muito forte na vida de Santa Dulce, né? Nós temos algumas datas aqui muito representativas. 13 de agosto de 1933, ela faz sua profissão de fé e votos perpétuos, né? Tornando o hábito de freira e recebendo o nome de sua mãe, né? Dulce, se tornando então Irmã Dulce. 13 de agosto, Dia Nacional de Santa Dulce dos Pobres. 13 de março de 1992 foi a passagem de Santa Dulce, né? 13 de outubro de 2019, a cerimônia de canonização no Vaticano, que desde 2021 foi aprovada a Lei 8.619/2019, que instituiu o Dia de Santa Dulce dos Pobres. Então, hoje é o episódio 13 e nós temos um convidado muito especial nessa data tão celebrativa, que é 1 ano do Conectadas com Dulce. Eu quero, antes da gente começar e chamar o nosso convidado, agradecer ao projeto Missão Cuidar. Hoje eu estou nesse espaço aqui de podcast, né? Que é um espaço construído recentemente aqui na ONG do meu amigo Geno, o Missão Cuidar. O Missão Cuidar, gente, ele surgiu na pandemia em 2020, tá? E é um projeto que continua crescendo a cada dia, ele é atuante com o público, né? Faz arrecadação de fralda geriátrica, empréstimo de cadeiras de roda, camas hospitalares, andadores, né? E é um trabalho de assistencialismo também, né? Então eu quero agradecer em nome das obras sociais de Irmã Dulce pelo acolhimento desse espaço, que agora também tem essa sala de podcast, que é o Geno Pod, e hoje eu estou aqui estreando, né? Celebrando 1 ano do Conectadas com Dulce, com esse acolhimento, com o sim, né? Adianto para vocês que Santa Dulce é a madrinha da ONG Projeto Missão Cuidar. Quando eu vim aqui para a reunião com o Geno, não sabia desse detalhe e me deparo também com a imagem, logo na entrada, na sala, no escritório dele,
a imagem de Santa Dulce dos Pobres. Então, tudo é providência, tudo é conexão com Santa Dulce, tá? O lema da missão é cuidar, tá? Então, eu agradeço aqui o acolhimento, estou nos Pernambués. Pernambués é uma cidade, viu, gente? Estou aqui nos Pernambués, nesse espaço do meu amigo Geno, amigo de longas datas, e em nome das obras sociais, das amigas de Dulce, do Conectadas com Dulce, eu quero muito agradecer ter recebido a gente aqui hoje para fazer essa live tão especial com o Jorge Gautier, esse grande jornalista, e ele vai dividir conosco hoje. Já vou convidá-lo a vivência, a experiência dele no Vaticano, tão especial, jornalista. Boa noite, Jorge, seja bem-vindo. Boa noite, Patrícia. Obrigado pelo convite. Prazer dividir esse momento aqui com você para falar um pouco sobre Santa Dulce. Eu agradeço o seu sim em nome das obras sociais de Irmã Dulce, né? E Jorge é um estudioso de Santa Dulce, a gente não sabe, também é autor de uma excelente obra que ele construiu em 2014. Vou fazer um apanhado aqui das experiências de Jorge com Santa Dulce, que é muita coisa, né? Então, a live de um ano do Conectada está para lá de especial. A gente também tem aqui jornalista, especialista também, de Santa Dulce dos Pobres, que já vivenciou muitas coisas. Mais recentemente, no dia 12, vocês podem ouvir e assistir também no YouTube, podcast que ele fez com Maria Rita, mais recente, né? Onde ele compartilhou depois dos 5 anos, né? Como está, o que aconteceu depois desses 5 anos, né? 5 anos após virar santa. Eu não vou dizer o que acontece nessa conversa para que vocês acessem lá e escutem esse bate-papo muito bacana de Jorge Gautier com o nosso superintendente Maria Rita, né? Jorge compartilhou, quando ele esteve no Vaticano, para a gente começar a dividir, que no imaginário infantil dele, o Vaticano, ele sempre quis conhecer o Vaticano, né? A sede da Igreja Católica, mas nunca teve a oportunidade. Mas o jornalismo nos proporciona, não é, Jorge? Momentos muito especiais, fronteiras, né? Que a gente está sempre avançando e experimentando novas experiências. Então, ele foi o jornalista, foi do Correio, né? Que é a instituição que ele trabalha atualmente, a história no Correio. Então, ele foi lá para narrar aqueles momentos, pegar os bastidores, e agora ele vai compartilhar conosco esse momento. Há 5 anos atrás, eu trouxe até aqui um pouquinho da lembrança, né? No dia 13 de outubro de 2019, o dia que Irmã Dulce se tornou a primeira santa brasileira. Pois não, Jorge, agora é com você, nossa audiência está aqui ansiosa para te ouvir. Maravilha. Mais uma vez, Patrícia, obrigado aí pelo grupo também, amigas de Dulce, pelo convite. É sempre bom a gente poder parar e refletir um pouco, né, sobre o trabalho que a gente faz relacionado à pesquisa da vida de Santa Dulce. Eu já faço esse trabalho de pesquisas relacionadas à Irmã Dulce desde 2009, né, desde quando eu entrei no jornal. Já estava no processo, né, de canonização ali sendo desenhado. Então, desde então, eu tenho realizado alguns trabalhos. E, sem dúvida alguma, o período, né, que eu fiquei no Vaticano acompanhando a canonização foi muito simbólico nesse sentido, né? Era uma experiência muito nova. As pessoas que estavam lá, que foram de diversos lugares do Brasil, obviamente dos brasileiros, em sua grande maioria, aqui da Bahia, tinha uma expectativa muito grande, né, sobre como seria estar ali no Vaticano, como seria a cerimônia, né? A gente nunca tinha participado de algo desse tipo, e realmente foi algo muito grandioso, assim. Foi um dia, né? E aí pegando exatamente o dia da canonização, é um dia muito simbólico, né? O Papa participa da cerimônia, tinham outros 4 beatos que estavam se tornando santos. O mundo todo estava de olho ali para o Vaticano, e a gente teve a oportunidade de estar lá podendo reportar isso para quem não teve a oportunidade de estar lá no Vaticano. Sim. Quando você recebeu a notícia da pauta, como foi essa emoção? Compartilhe com a gente.
você recebeu, que você iria estar lá no Vaticano, nesse momento tão É, especial para o Brasil e para o mundo, né? 50 mil pessoas na praça. na verdade, Esse momento. foi uma construção, né? Porque quando a gente soube da data, eu já tinha uma informação de que estava muito próximo, né, de Santa Dulce se tornar santa. E eu comecei a fazer um trabalho para um especial chamado Pelos Olhos de Dulce. Foi um especial que a gente publicou no período da semana que eu estava no Vaticano. Então eu já vinha pesquisando ali desde janeiro alguns arquivos do Círculo Operário da Bahia, então eu já estava ali imerso nessa Construir. possibilidade de Santa Dulce se tornar santa. Quando teve, né, o anúncio, que salvo a memória me falha ali, foi em torno de março, abril, a gente foi batalhar atrás de recurso para custear essa ida ao Vaticano. Na época a gente conseguiu um projeto, que esse projeto fosse patrocinado pela Apvida, e a Apvida financiou o projeto para a gente poder fazer o especial Pelos Olhos de Dulce, culminando lá com a ida ao Vaticano para fazer essa cobertura. E aí, sem dúvida alguma, uma surpresa e um susto também muito grande, porque eu não falo italiano. E aí conseguiu. E agora, faço o quê? Então fui ali correndo atrás, né, para aprender o pouco italiano que era possível, para conseguir desembolar ali numa cobertura. E aí até outubro foi muito Duolingo para conseguir chegar no italiano básico, né, para conseguir falar com as pessoas, obviamente, e desenrolando do inglês também aí misturado. Mas sem dúvida alguma foi algo muito importante, assim. E toda a produção do especial e toda a produção do período que estava lá é uma viagem internacional, né? Então correr atrás do básico, da roupa, mala, passaporte, Chegou todas essas burocracias. você foi para o metrô bem cedo, né? Antes de abrir. No dia, de fato, né? Porque eu cheguei uma semana antes, aproximadamente, para a gente construir algumas pautas dessa preparação. Mas no Claro. dia mesmo da cerimônia, o metrô abria às 5 da manhã. 4h30 eu estava na porta, porque eu não queria atrasar e perder nada, né? Tinha que estar lá desde o Não começo. Tanto perder nada. Tanto que quando eu cheguei na Praça de São Pedro, eu fui o primeiro jornalista do mundo que chegou lá. Ninguém chegou antes de mim. Então a gente entrou ao vivo no Instagram do Jornal Correio no primeiro momento. Na hora que começou, eu fui a primeira pessoa, os brasileiros que não estavam lá no Vaticano tiveram a oportunidade de ver pelo trabalho que a gente desenvolveu lá. Que legal. Parabéns. Inesquecível, realmente. No momento que o Papa Francisco anunciou que Santa Dulce, né, era a nossa santa brasileira, canonizada, era 10h33 em Roma e 5h33 no Brasil. 33 é a idade de Jesus Cristo. Assim, para o catolicismo, sem dúvida, para as pessoas que são católicas, né? Representatividade. Exato. Né? Foi uma cerimônia muito longa, né? Uma cerimônia em latim. Sim. Porque eu acabei, na logística, eu estou em reforma, eu não consegui pegar esse material que fica guardado na casa de minha mãe. Mas eu ia trazer um livrinho para mostrar, assim, o livrinho é bem grande, né? Ele é bem... Acho que são 84 páginas, salvo engano, com todo o rito dessa celebração. Então é uma celebração muito extensa, uma parte dela em latim. E aí só no momento, né, que o Papa falava as coisas relacionadas a Santa Dulce, que tinha um momento que era em português. Então, assim, a maioria das pessoas que estavam lá só tinham aquele momento de compreensão, né? Mas, obviamente, a emoção da fé, da simbologia de tudo que estava acontecendo ali, ela não tinha idiomas, né? Então as pessoas entendiam o que estava acontecendo pela representatividade, né, de quem estava ali. Tinham pessoas das obras sociais que fizeram as leituras, o próprio miraculado, né, José Maurício, que né, além de Santa Dulce. Isso. E tinham pessoas do público lá que estava participando, mas 50 mil pessoas na praça, mas tinha gente do mundo inteiro. O que você percebeu
dos brasileiros. Era notável lá, como é que os brasileiros estavam lá. Você já sacava que era do Brasil? Na verdade, assim, era muito fácil de perceber a diferença, porque os brasileiros, em sua grande maioria, tinham uma conexão com Santa Dulce, ou vieram pelas caravanas que foram organizadas, alguns grupos, né, de agências de viagem organizaram, então muitos estavam uniformizados, com a camisa especial, com a imagem de Santa Dulce, então era fácil de identificar. De preferência. Desculpa, Patrícia, não ouvi o que você falou agora. Cortou. Camisa do time, de preferência, algum baiano lá do Bahia, Tinha. Vitória. Tinha umas camisas de time, mas a maioria era time Dulce mesmo. Eram camisas com a imagem de Santa Dulce. Apareceram, inclusive, a foto de capa do jornal do dia seguinte, do jornal Correio. Foi uma foto que tinha uma imagem da bandeira do Vitória. Porque na hora alguém levantou uma bandeira, porque sempre tinha lá. Mas assim, os brasileiros eles eram mais identificados por essa uso das imagens de Dulce, né? Tinha boné, camisa, as próprias falas, né? As pessoas estavam muito juntas. Tinham muitos idosos que foram nessas caravanas e nesses grupos, né, de excursão que não falavam inglês, que não falavam italiano. Então tava todo mundo ali meio junto mesmo para não se perder, porque não sabia se virar no idioma, né? Então era fácil de se identificar. E muitas pessoas de outros países se aproximavam desses grupos de brasileiros para entender o que estava acontecendo ali. Eu costumo falar que muita gente ali foi convertida, entre aspas, a religião Dulce por aquele momento, né? Por entender a vibração, por conhecer a história, por conhecer, ouvir os relatos das pessoas. Ajudei ali algumas pessoas a fazer uma tradução rápida, né? Do que estavam fazendo aqui, ali, do que era a representatividade de Santa Dulce aqui para o Brasil. Teve um momento que você compartilhou, você estava sentado com uma pessoa, porque eu tinha que pesquisar um pouco sobre a sua vivência lá, né, pra gente, né? Uma hora passa rápido, eu tinha que pegar alguns pontos relevantes desse seu momento singular lá no Vaticano. Por que todos choram? Tem uma pessoa que te perguntou, que você contasse pra gente esse momento aí. Eu até relembrei essa história no dia que eu comentei. Eu peço de uma pessoa. Porque quando a cerimônia na Praça de São Pedro é uma estrutura oval, digamos assim, né? Sim. E aí cada pedaço, né? Cada público estava em um ponto específico. A imprensa estava reservada para ficar no andar superior, mas eu preferi não ficar lá porque era muito, muito alto, muito longe, eu não conseguia ver de perto. E eu, na hora de entrar, assim, conheci uma freira que estava com um convite sobrando para essa área da frente. Aí ela me deu esse convite e eu fiquei com ela. E ela falando um inglês pior do que o meu, era terrível. E aí ela me fez essa pergunta, porque na hora que as pessoas começavam e falavam o nome de Santa Dulce, falava sempre em sequência, né, os 5 no total que estavam sendo canonizados, mas quando falava de Santa Dulce vinha aquela emoção, vinha aquela gritaria, e vinham as lágrimas, vinha a emoção. E ela me fez essa pergunta, né, por que todos ali choravam, todos estavam emocionados. E aí eu fiz um relato para ela do que era Santa Dulce, do que era a história de Santa Dulce. Eu me recordo que eu peguei o celular e entrei no site das obras e mostrei um hospital, né? Tipo, tinha um page flip, né? Algumas imagens na entrada, na página principal do site que mostravam o que era o hospital de Santa Dulce. E aí eu expliquei que era um hospital totalmente gratuito, fruto de doação, e que acolhia as pessoas mesmo depois da morte dela. E aí ela falou, agora eu entendi porque as pessoas estão chorando, porque estão emocionadas, porque faz sentido, né? É uma obra que continua viva, independente da pessoa que fundou não estar mais aqui, né? Um exemplo de vida para muitos, né? Um amor incondicional de Deus. Eu sou devota de Santa Dulce, né? As pessoas sabem. Eu também tenho uma história que morei muitos anos ali no Largo de Roma.
Tive o privilégio de conhecê-lo em vida, quando criança, na Feira de São Joaquim, com a presença de pai ainda vivo, né? E a família compartilhou alguns momentos no hospital também, eu via Santa Lúcia andando pelos caminhos. Há uns 8 anos atrás, né, nossa coordenadora, Maria Rita, teve essa iluminação de criar esse grupo, né, de voluntários, são 130, e de um ano para cá, eu participando do trezenário, eu já faço muitas ações das obras como voluntário. Aí tive esse insight, esse gatilho mental, como profissional da área de comunicação, fazer mais um pouco, né? Me dar ainda mais para Santa Luz. E aí nasceu Conectadas com Dulce, né? Hoje você está no 13º episódio, porque essa live nasceu no dia... A estreia foi 26 de outubro de 2023, com Mônica, que é a pessoa que está à frente também do Mundial. Nós falamos sobre o racismo, né? Que agora a gente já tem uma cartilha pronta, né? Que está disponível para download lá no nosso página da e aqui estão consolidados os valores de Santa Luz, né? Pelo jeito de pensar, ser e agir de Santa Luz. Por isso, praticamente, são 10. Alguns eu posso citar para vocês, pessoas que estão lendo, compartilhando, compaixão, gratidão, né? Humildade, simplicidade. E um trabalho que eu faço que muito me edifica. Eu sempre vivo também em Santa Cruz, não é, Jorge? Você também como escritor, autor de uma obra maravilhosa que você está construindo, estudando. E a gente sabe o quanto é interessante a gente explicar esse legado de Santa Cruz. Né? Queria que você falasse também um pouco do seu livro, né? Compartilhar com a você. Eu... 2014, né? Isso. Como, assim, no começo, né, quando eu entrei no jornal, coincidiu com esse período. Eu estou no jornal há 16 anos já, atuando no Jornal Correio em diversas partes. E no começo da minha carreira no jornal, foi justamente no início da beatificação, né, ali em 2011, 2009, 2010, 2011, estavam todos os trâmites da beatificação, e aí eu comecei a pesquisar bastante para produzir um especial chamado Além do Hábito, que foi a primeira premiação que o jornal recebeu, inclusive, em muitos anos, de um conteúdo da CNBB. Foi a primeira vez que a gente recebeu um prêmio da CNBB de comunicação, que não existe mais há um tempinho. Parece que vai voltar por agora, enfim. Então, desde aí eu comecei a sentir essa necessidade de falar mais sobre esse assunto. E aí, nesse período, eu entrei em uma especialização em jornalismo científico. E estava conversando com minha professora, orientadora, que era justamente o período onde se falava dos milagres. E como eram feitas essas investigações do que é um milagre, como era reconhecido esse milagre. E aí eu falei, já tem livro de Santa Dulce, perfil, biografia, com cartas, mas nada que fosse analisar, de fato, o lado da ciência. Então, o meu livro, que eu lancei em 2014, é Irmã Dulce e os Milagres pela Fé, explicando cientificamente por que os milagres são reconhecidos pela Igreja Católica e como esses milagres são reconhecidos. É um processo muito criterioso. Tem muita gente, né, em outras correntes de investigação que acha que, na verdade, é tudo um grande teatro da Igreja para fazer movimentar milhões e milhões pelo mundo, para atrair santos e etc. Mas, assim, há uma outra vertente que acredita nisso e que confia nisso. Como jornalista, você sabe, né, Patrícia? A gente tem que sempre ouvir o outro lado e tirar dúvidas e trazer para o nosso leitor o mais detalhado possível. Então, eu pude me aprofundar nesse processo de como eram feitas essas investigações. É um processo muito criterioso, inclusive os próprios profissionais das obras, Dr. Ricardo, foi inquirido pelo Vaticano muitas vezes. No primeiro milagre, né, a Cláudia, que é a primeira miraculada, né, que é a pessoa objeto do milagre, passou por uma sessão de investigações, né, no Vaticano para entender
e provar que, cientificamente, não tinha explicação. Então, assim, o meu primeiro despertar foi para essa curiosidade, né? De assim, tá, mas o que é esse negócio de milagre? Né? Vamos entender como é feito esse processo. E aí eu fui atrás, né, dessas investigações, de como isso é feito, de como é feito. Os próprios profissionais que, à época, né, atenderam a Cláudia. Eu fui em Sergipe para entrevistá-los, para conversar, para entender como foi o dia lá, né, que Cláudia foi, pela fé dela, curada pela intercessão de Santa Dulce. Então, esse foi o resultado do meu primeiro livro. Tem um outro livro que eu estou escrevendo. É isso, Irmã Dulce, os Milagres pela Fé. É um livro que teve uma tiragem em 2014, mas aí a gente parou de rodar ele, já tinha desde o início da pandemia, a gente não rodou ele, porque eu comecei a escrever outro, mas como tudo tem um tempo, ainda não está pronto, vai demorar um pouquinho ainda. Outras coisas aconteceram no meio do caminho, eu mudei a roda de escrita, mas em breve talvez tenha já novidades. Mas você é sempre conectado com Santa Dulce, né? Sempre presente, sempre participativo, sempre muito dedicado. E eu estou muito feliz em você ter essa disponibilidade de estar conosco hoje, nesse momento especial, conectados com Dulce. Porque foi recente que completamos 5 anos da canonização. E a ideia, realmente, quando a gente faz o brainstorming, é de trazer um tema, né, que tenha pertinência com aquele momento, com aquele mês. Né? A live sempre acontece na última semana do mês. Eu sempre digo às pessoas que me abordam sobre o trabalho voluntário que eu fazer já agora no 13º episódio, quem escolhe os entrevistados para o Conectados com Dulce é a Santa Dulce. Né? A Patrícia é apenas um instrumento, mas a gente tem a representação aqui da imagem, mas o meu sentimento é que ela conduz esse trabalho mesmo. Não estamos sós, né? Então, assim, é muito importante para mim dizer a você que quem escolheu primeiro você está conosco, dividindo esse momento do Vaticano, né? Você esteve lá representando nós, jornalistas, e nós tínhamos muitos outros, claro, de várias outras emissoras, veículos, né? Impressos, digitais, televisivos, mas hoje, nesse momento de falar sobre vivência no Vaticano de um jornalista, Santa Dulce convocou vocês. Que Deus te abençoe sempre. Amém. E tem umas coincidências, né? Que tem gente que acredita em coincidência, outros acham que não. Que sempre tem um trabalho contínuo, né? Eu sempre faço muitas coisas relacionadas a Santa Dulce. Mas sempre que tem muita turbulência na minha vida pessoal, aparece alguma coisa no meio ali para eu parar tudo e me dedicar. Tipo, hoje mesmo eu estou em reforma, um grande caos, um monte de coisa para fazer, mas caí exatamente nesse dia. Eu improvisei aqui um cenário para conseguir falar com você, mas faz parte, é sempre assim e sempre dá certo. Depois as coisas andam. Então faz parte mesmo. Ela vai conduzindo. Fora as outras pautas, eu sei que você tem uma vida muito dinâmica, né? Eu não sei se irei te encontrar, mas estarei lá no Fashion, agora no dia 1º, né? Com a Fashion. Também cuido disso. Atendo na Amadá, sou consultora da Negrife, então eu preciso estar presente sempre com minha cliente. Sim. Né? E você fez está fazendo um trabalho de episódio de 10 anos, já assisti alguns, né? Isso. Então a gente está sempre se conectando de alguma forma. Nunca estive ainda pessoalmente com você, mas Santa Dulce vai nos conceder esse momento de eu te abraçar também. Sexta-feira eu tô lá no APA também. Sexta-feira eu tô lá no APA. Sexta-feira eu também tô lá no APA. Eu posso encontrar você lá. Tá ótimo. Quero aproveitar, né, esse momento da nossa live para chamar a nossa audiência e cumprimentar as pessoas que aqui estão, Jorge, Dona Graça, LC Freitas, Ian Breno, tem também aqui Antônio Formiga, Vanusa, muita gente assistindo a nossa live. Eu quero falar para vocês, as pessoas querem saber também como ajudar as obras sociais em Vanusa.
É muito simples. Aqui na bio do Amiga de Dulce, a gente tem um link doirmandulce.org.br. Lá vocês encontram as possibilidades de ajudar as obras sociais de Irmã Dulce, tornando-se também um sócio protetor. Tá? O sócio protetor é um agente de transformação. O sócio protetor, ele faz uma corrente do bem para as obras sociais de Irmã Dulce. Nós estamos com a campanha ativa, onde nós precisamos de 50 mil novos sócios protetores. Já conquistamos 22 mil sócios. Mas você que está aí, que chegou aqui de paraquedas, né, Jorge? De repente, viu lá acionado uma live da Amiga de Dulce, viu participar conosco desse projeto de engajamento, de manutenção do legado de amar e servir, da nossa primeira santa brasileira, o Anjo Bom da Bahia. Acesse aqui no link da bio, Então, o link já está prontinho lá, doi.irmandulce.org.br. Você pode ajudar de muitas possibilidades. Se tornando sócio protetor, fazendo um cadastro rapidinho, um segundo. Com apenas R$10, você transforma vidas. Em um ano, você pode contribuir com 12 parcelas de R$10, R$120. Mas como Santa Lúcia nos diz, sempre é uma frase muito forte. Quando cada um faz um pouco de muito se soma. Tá? Você também pode doar notas fiscais, a gente compra, a gente é consumidor, né? Dá nosso CPF, faz o cadastro lá na Cefaz, diz, quero que esse registro das minhas compras, as notas fiscais, seja para as obras sociais de Irmã Dulce. Quero fazer transferência bancária, também temos 6 bancos que vocês podem acessar aqui no link da bio e saber quais são as agências que vocês podem transferir. E o Pix, né? Vou falar aqui o Pix, que vocês também podem fazer uma transferência espontânea de qualquer valor. sócioprotetor@irmandulce.org.br. A Patrícia explicou tudo, estava lá com o Jorge na live dos 5 anos. O Jorge falou sobre o Vaticano, a experiência dele. Mas eu fiquei com dúvida. Temos sim a central de relacionamento com o sócio protetor. As meninas estão lá de segunda a sexta. Estamos aqui sendo assistidos por muitas pessoas do Brasil e não posso dizer também do mundo, né, Jorge? 71 é o número 3316-8899. Central de relacionamento para você ajudar as obras sociais. É só com dinheiro, Patrícia? Não, nós temos a central de doações. Lá nós recebemos roupas em bom estado de uso, sapatos, recebemos alimentos, temos também o bazar, o valor que arrecadamos do bazar é transformado das obras sociais de Irmã Dulce, brinquedos em bom estado, material escolar, né? Qualquer tipo de bem físico que você observe que serve para alguém, para ajudar o seu próximo, temos em frente ao hospital o setor de doações. Fraldas geriátricas, né? Material de higiene pessoal, sabonete, pasta de dente, hidratante para os idosos. Qualquer ajuda é bem-vinda. Não é isso, Jorge? Porque você deve ter sido um pouco aí com sua linda fala, meu querido. Eu costumo falar que quando a gente aborda e fala o nome de Irmã Dulce, eu opto sempre por tirar o aspecto religioso do processo. Por mais que nesse momento aqui a gente esteja falando, né, do marco histórico dos 5 anos da canonização, eu gosto sempre de ressaltar que o projeto Irmã Dulce é um projeto de cuidado, né? E assim, é um cuidado no sentido amplo da palavra. É um hospital, é uma padaria, é um centro educacional, é uma assistência em saúde, é uma assistência, um acolhimento a pessoas em situação de rua. Então é uma grande operação de ajuda ao próximo, que isso independe de religião. Eu, inclusive, hoje pela manhã estava conversando com algumas pessoas que são evangélicas e uma delas falando que trabalhou no Hospital Santa Dulce e falando com muito carinho no Hospital Santo Antônio, né, que é vinculado às obras. E ela falando com muito carinho sobre a forma que lá tem um atendimento específico, diferenciado, independente da religião. Então, assim, se você tem a possibilidade de ajudar, eu acho que esse é o momento, né, de você sempre conseguir fazer uma ajuda, por menor que seja, e você vai estar auxiliando outras pessoas.
o serviço em saúde das obras sociais Irmã Dulce é tido como referência nacional, né, da forma de servir, da forma de cuidar dos pacientes. Óbvio, como qualquer grande empresa tem questões, mas quando a gente fala das pessoas, em sua grandíssima maioria, sempre fala com muito carinho, com muito cuidado, dessa forma de cuidar que é diferente. Então, quem realmente puder ajudar, eu faço o débito em conta, porque eu não esqueço. Fica lá, debitado em conta. É uma coisa muito simples. Já tem alguns anos já que eu sou sócio protetor e eu faço isso. Ó, um valor lá, X. Quem gosta de beber, é uma cerveja a menos que você bebe aí no final de semana. É pouco para você, mas para o projeto de ajudar as pessoas, certamente vai fazer muita diferença. Exato. É isso. Fizemos recentemente o Viva Dulce, né? A família de Dulce teve uma participação, foi a 5ª edição. Esse ano a gente teve Luiz Caldas. E foi muito interessante fazer mais uma vez o Viva Dulce, porque a gente também arrecadou recursos para o tratamento das mulheres que sofrem de endometriose. Uhum. E tendo essa assistência nas obras sociais, esse público, né, de mulheres que sofrem de endometriose vai ter um tratamento 100% SUS, né? Porque muitas têm o atendimento de forma esparsa. E agora, com essa força-tarefa, né, que a gente engajou em fazer esse evento para arrecadar o recurso, deu tudo certo, uma noite inesquecível. E as amigas de Dulce tiveram esse trabalho também de voluntariado, de vender as mesas, né, de articular parcerias, trazer empresas, apoiadores e vender aos amigos, né, pela causa das obras sociais, com uma noite realmente inesquecível, no dia 10. E já estamos trabalhando para a próxima edição. Agora, final de ano, a gente trabalha com a venda de panetones, que são os produtos produzidos lá no César, em Simões Filho, né, e toda a parte de panificação também. Nós temos lá o doce sabor nas obras sociais. Muitas pessoas, Jorge, às vezes perguntam, você sabe que tem baiano que não conhece ainda o tempo, né, as obras sociais de Irmã Dulce, que não é somente o santuário, né? A partir do dia 5, já vamos ter o memorial reaberto ao público, vamos a palestra de imprensa agora, essa semana. Tem a lojinha. Tudo que vocês forem assistir, contemplar nas obras sociais, ou vocês comprarem, consumirem, está diretamente ajudando o hospital também, né? Deixa eu falar mais um pouco aqui com a nossa audiência, está chegando mais gente, né? Iedinha Prado, que é importante, obrigada pela participação de vocês, né? Para quem chegou agora, estamos com o Jorge Dalgier, jornalista dele, estudioso também das obras sociais, e hoje ele está nos contemplando com a experiência dele, há 5 anos atrás, lá no Vaticano, onde Santa Dulce foi canonizada como a primeira santa brasileira. Jorge, no seu podcast, você também deu um puro, né, assim, uma notícia muito bacana, e eu queria que você, algumas pessoas, não sei se todo mundo já está sabendo, mas é um projeto que Maria Rita disse que deve nascer, né, já está sendo construído daqui a 2 ou 3 anos, lá em Patamares. Isso. Vou deixar com você comentar sobre essa nova fase também das obras sociais. A gente tem umas 2, 3 semanas. Isso. A gente fez esse podcast especial, em uma matéria que saiu tanto no site quanto no jornal impresso do Correio, falando da criação da Faculdade Santa Dulce. É um projeto novo das obras sociais para ter uma faculdade. O primeiro curso vai ser um curso de medicina, vai ser lá em Patamares, onde hoje é um centro de reabilitação. E, na verdade, não apesar de ser novo, é algo que está no conceito das obras sociais de Irmã Dulce desde o seu estatuto, né? Porque lá no estatuto das obras sociais, um dos pilares é justamente o pilar educacional, né? Tanto como você citou, né? O Centro Educacional Santo Antônio, que ela tem lá em Simões Filho, foi criar, hoje é onde tem a panificação, né? Ramificação, mas ainda é um centro voltado para a educação de crianças e adolescentes. Aí agora as obras dão esse passo, né, para uma outra faixa etária, né, de idade escolar, mas voltada para a área de formação em saúde. No primeiro projeto
projeto, né, de Santa Dulce, o mais conhecido, que é o relacionado à saúde, ela criou um hospital, né, que é o Hospital Santo Antônio, que foi ali essa base maior que até hoje as pessoas entendem como Hospital Irmã Dulce, como as obras de Irmã Dulce. E ela tinha uma relação muito próxima aos médicos, né? Ela entendia desde o início que era preciso que ela cuidasse muito bem dos médicos para que esses médicos não deixassem de fazer plantão lá nas obras. Na época, as obras pagavam muito pouco, não pagavam quase nada, inclusive, para esses médicos. Muitos eram os voluntários. E a forma que ela encontrava ali de conseguir que esses médicos continuassem era tratando eles bem. Tinha a dona Iraci, que foi voluntária das obras há muitos anos, dona Iraci Lordeiro, já falecida, que fazia o café da manhã dos médicos. Ela tinha essa missão de cuidar dos médicos. Porque a gente sabe que hoje, né, um profissional de medicina um bom profissional de medicina é disputado a tapas aí no mercado e dificilmente vai querer ganhar menos, como era o caso, né, aí dos anos 80. Hoje o salário já é mais compatível do que em outros lugares. Então, assim, a relação de Dulce com os profissionais de saúde sempre foi muito respeitosa, em sua grande maioria das vezes, e sempre com esse olhar de trazer uma medicina humanizada. Hoje a gente tem, inclusive, em algumas faculdades de medicina particulares, mesmo na Universidade Federal da Bahia, já alguns profissionais que trazem esse olhar, né, de ter uma medicina mais humanizada. Isso. Mas acredito, né, que o projeto, pelo que Maria Rita explicou e que conversei com algumas pessoas também, é que esse conceito, né, do amar e servir seja direcionado também para a formação do profissional de saúde. E não como é hoje, né, que chega já... um dos pilares do ducismo também, né, quando você vai para esse termo, né? Então, assim, esse projeto dentro das obras, eu acho que tem esse olhar, né, de fazer a formação do profissional de saúde, inicialmente médicos, mas a ideia é que seja ampliada para outras profissões na área de saúde, que sejam mais humanizados. E aí eu acho que o objetivo é passar as fronteiras das obras, né? Porque, obviamente, vão se formar muitos profissionais que não vão trabalhar somente nas obras sociais, mas que vão levar essa visão de trabalho e de relação médico-paciente ou profissional de saúde-paciente para outras unidades de saúde. Que é o atendimento muito. Nós, às vezes, estamos com um atendimento médico que muitas vezes ele tem eu já tive sensações de um atendimento um tanto quanto robotizado. Não sei se você já vivenciou em algum momento uma situação assim, né? De prescrever, né? De não se envolver com o paciente, do cuidar, né? Da tratativa, do acolhimento, desse afeto que a Santa Dulce sempre teve, né? E é o legado das obras sociais. Muitos pacientes, né? Alguns saem em áurea e deixam seus comentários, como você falou logo no início, né? Independente de crença ou religião. A tratativa é universal, é o amor ao próximo, né? Sem nenhum tipo de diferenciação. E a gratidão das pessoas, né? Eu vou até compartilhar com a nossa audiência hoje uma experiência que eu tive recente numa prefeitura bairro. Eu não sou formada em assistência, na parte de assistência social, mas estou envolvida, né, com assistencialismo. E tem algumas pessoas no condomínio que têm alguma dificuldade, aí eu estou sempre assim, acolhendo, né? Ô, pai, se você passar na prefeitura bairro, vê se consegue marcar para mim, né? E aí, eu, às vezes, quando eu vou com o trem, alguma coisa caminhar, eu fui verificar isso para uma pessoa que me pediu. E do lado, no guichê do lado, uma pessoa estava pesquisando o funcionário da prefeitura bairro, e a senhora dizia assim: ô, meu querido, vê se consegue marcar nas obras sociais de Irmã Dulce. Vê se não tem uma vaga lá para eu ser assistida. Porque se eu for para lá, eu sinto no meu coração que eu vou curar. Imagine, Jorge, como é forte isso, né? Como as pessoas estão envolvidas, né, com esse
propósito de ir para lá e ser tratado pelo Hospital Irmã Dulce, essa edificação da fé, da crença de estar no espaço de Santa Luz. Né? E aí a gente disse, o rapaz, olha, pelo sistema, a gente não sabe, né? O que é que vai ter a vaga para a senhora ser assistida. Acho que era endocrinologia. Mas aquilo assim, no tocante do meu coração, de eu estar ao lado de um guichê e ouvir esse relato. Né? Depois de ter até a ela uma oração de Santa Luz, que eu tenho sempre disponível, e disse que eu iria pedir a intercessão de Santa Luz para que ela alcançasse esse objetivo. Oh, minha filha, eu quero tanto ser atendida nas obras sociais de uma Luz. Que lindo, né? É isso, porque para além do aspecto da crença, da religião, que algumas pessoas têm, é também essa referência de um lugar que as pessoas sabem, né, que o conceito principal é o bom atendimento, né, o acolhimento das pessoas, independente do que ela está sentindo, do que ela está precisando. Eu costumo falar que às vezes eu passo muito tempo sem ir lá e mudam as caras dos funcionários, mas eu fico sempre impressionado como na maioria das vezes eu sempre sou recebido com um bom dia, com boa tarde, e não é aquele bom dia, boa tarde burocrático, né? Porque tem lugar que você chega, bom dia, e a pessoa continua olhando para o chão e tal. A maioria das pessoas tem sempre esse olhar acolhedor, essa forma gentil de tratar, que isso faz a diferença, né? Quando a gente, e eu estudo um pouco sobre a área de saúde, apesar de não ter nenhuma formação específica, além do só a especialização em jornalismo científico e com ênfase em saúde, mas quando você fala do tratamento em saúde, uma parte do tratamento é o acolhimento, né? O paciente está bem acolhido, está bem assistido, tem ali uma equipe multidisciplinar de psicologia que vai, conversa. Isso faz uma diferença enorme. Certamente o processo de cura ele vem um pouco através disso, óbvio. É preciso ter exames de qualidade, remédio, a conduta, a tratativa médica, mas esse acolhimento também faz toda a diferença no processo de cura, sem dúvida alguma. Com certeza. O afeto, né, o carinho, o trato, o zelo, isso faz com que a pessoa, né, se sinta ainda mais forte e o processo de cura seja ainda mais eficaz. É a medicina humanizada. Estamos chegando já pertinho dos nossos momentos finais, Jorge. Eu quero mais uma vez reforçar as pessoas que estão aqui nos contemplando nessa audiência hoje. Dona Graça, que está sempre participando das lives conectadas com Luz. Hoje a gente comemorando um aninho. Coloquei aqui no improviso, né, o símbolo do aninho de multidão em breve, né, Jorge? Enquanto o Santa Luz se recorda, eu estou por aqui, né? Hoje foi o 13º episódio, gente, com Jorge Gautier, esse grande jornalista, que esteve no Vaticano e já vinha construindo uma história grandiosa com Santa Luz. Né? Ele foi escolhido por ela para estar aqui nessa live comigo hoje. O 13º episódio, que é número 13, é um número que tem muito a ver com não é, Jorge? Na hora do convite, você me convenceu por essa, porque eu ia dizer, Patrícia, não dá pra gente deixar para outro dia, porque realmente é uma semana complicada. Eles falaram, episódio 13. Eu falei, realmente, não posso recusar esse convite. E nós falamos sobre o Vaticano, né, 5 anos, completando no dia 13, agora último, da canonização de Santa Lúcia, e o Jorge esteve lá, antecipando os bastidores, vivenciou o dia e o momento da canonização, e nós tivemos essa bênção da primeira santa brasileira, Santa Lúcia dos Flores, com o nosso Papa Francisco. E ele dividiu conosco esses momentos que ele vivenciou lá, né, de bastidores do momento da celebração, pós-evento, dos brasileiros, dos outros públicos que estavam lá, e todas as coberturas que ele fez, que ele é muito dinâmico, viu, gente? Não sei se dorme, mas o rapaz é danado, é inspirador. Então, é sempre atento a tudo, né? E tem um livro também que ele já dividiu com a gente um pouco. Eu quero agradecer as pessoas que aqui estiveram. Mais uma vez avisando que aqui na link da bio nós temos o doe.irmanduce.org.br, que poderá sim ajudar as obras sociais de Irmanduce, se tornando sócio protetor. Lá tem todas as informações, se for interativo, tem
temos também um número para você ligar, vou repetir, o 71-3316-8899, ou fazer o Pix, que é super rápido e objetivo. Qualquer valor, qualquer ajuda será sempre bem-vinda. Sócio, protetor, acompanhando. Nossas considerações finais, meu querido amigo Jorge Gautier. Fique à vontade. Eu agradeço novamente aqui o convite, foi ótimo bater esse papo. Me coloco à disposição sempre que precisar de ajuda e que eu puder, estarei aqui. É sempre bom a gente poder rememorar a história de Santa Dulce, trazendo as observações da figura humana, independente da religião. Eu acho que é fundamental a gente trazer sempre esse olhar, especialmente para o crescimento das obras. A obra tem o nome de uma santa, mas ela não atende só pessoas católicas. Então, se você não é católico e precisa de ajuda, você pode sim ser acolhido e assistido lá. Quando a gente fala de Santa Dulce, a gente está falando de uma pessoa que viveu aqui entre nós e que tinha um olhar do cuidado sobre o outro. Quando a gente fala hoje, e as obras sociais estão nesse momento, né, de divulgar o dulcismo, que é esse conjunto, né, digamos assim, de valores, missões e filosofias, eu acho que é muito sobre isso, assim, da gente olhar Irmã Dulce como um exemplo de compaixão, de gratidão, de bons valores. São valores que independem do processo religioso, de qual religião você tem ou se você não tem nenhuma religião, mas o cuidado com o outro, o olhar acolhedor, o amar e servir, ele é o principal conceito que deve nortear as pessoas. Eu acho que o mais interessante da história de Santa Dulce é esse, é de você ter sempre um olhar de gratidão, não aquela gratidão só clássica de dizer, gratiluz, não é isso, é na gratidão na prática, é você dar realmente um bom dia sincero, uma boa tarde sincero, é você colocar o seu tempo à disposição, ou mesmo algum recurso que você tenha, seja de conhecimento, seja de valor material. Eu acho que o importante, sempre que se fala de Santa Dulce, é trazer esse olhar e esta reflexão do que é realmente importante hoje. A gente vive numa sociedade onde os valores são muito atribulados, muito corrompidos em vários conceitos, né? A gente vive uma expansão de situações de violência, de famílias que não conversam, que não se dialogam. E aí, quando você para refletir sobre os valores, é exatamente aquilo que está aí nessa cartilha do dulcismo e naquilo que Santa Dulce colocou como valor nas suas missões. Eu acho que o mais importante é a gente parar para refletir sobre isso. Independente da religião, você pode fazer diferente. É isso, Patrícia. Muito obrigado e estou à disposição. E vida longa aí ao programa e que as amigas de Dulce consigam ter o êxito aí dos 50 mil como essa próxima meta para já bater a próxima em breve. A próxima são os panetones, os produtos de Natal, de lá de Dulce e Sabor. A gente vai começar a trabalhar isso já agora esse mês. Jorge, mais uma vez, obrigada. Também quero agradecer aqui ao projeto Missão Cuidar, que é uma ONG, estou em Pernambués hoje, nesse espaço que foi cedido pelo meu amigo Geno, né, para fazer essa live especial. Eu estou no ONG, né, com a estreia, a gente está aqui hoje, que é um espaço para podcast, e ele, de uma forma muito generosa, a madrinha do espaço é Santa Dulce dos Pobres, é uma ONG que contempla algumas pessoas que precisam também de cuidado, de zelo, né, de apoio, de assistência. E Geno disse sim imediatamente, quando eu soube que ele tinha montado esse espaço aqui em Pernambués. E estou aqui hoje fazendo essa live, dirigindo esse momento com o meu querido amigo e também amigo de Dulce, Jorge Gautier. Agradeço a todas as pessoas que aqui estiveram conosco. Paz e bem. Mês que vem tem mais conectadas com Dulce. Não vou falar o spoiler, mas vamos falar um pouco sobre o galinheiro, sobre o início lá atrás. É mais ou menos essa pauta do mês que vem. Tá? Eu já tenho assim, uma grade até 2025. Enquanto Santa Luz for dando, né, espaço, a gente tem sempre os convidados, Jorge, a gente stand-by, porque vocês todos, as pessoas são muito ocupadas, né? As agendas, às vezes são imprevistas, mas eu reforço que quem escolhe estar aqui no Conectado sempre, a
cada mês, é uma vez por mês, é Santa Lúcia dos Flores. Patrícia é apenas um instrumento. São um instrumento de levar esse legado sempre para frente. E a manutenção lá das obras sociais. Muito obrigada. Boa noite a todos. Obrigada, Jorge. Paz e bem. Obrigado. Até a próxima. Tchauzinho. Deus te abençoe. Amém.